Olá, estamos aqui hoje no Fala Pelais, recebendo a doutora Priscila Vieira, que vai falar sobre a eleitoral e a área criminal. Doutora Priscila, estamos aí, uma boa tarde. Boa tarde, doutor Pelais, obrigado pelo convite. E vim aqui bater um papo com você sobre a advocacia criminal e a advocacia eleitoral, que eu tive esse trabalho no último tempo. Na criminal tem quantos anos só advoga assim? Eu advogo na área criminal há 8 anos, eu milito na área entre processo principal e a área de execução. E eu tenho percebido que nos últimos tempos, assim, a gente tem tido muita dificuldade em exercer as nossas prerrogativas, que são pouco direcionadas aos advogados. A gente tem que entender que prerrogativa ela não é um privilégio de advogado, e sim um direito para exercer o devido processo legal. Sim, na área criminal é uma área bonita e uma área que ajuda realmente na área do crime, para tirar as pessoas dessa área. Como a senhora trabalha muitos anos nessa área, como a senhora acha que na área criminal os advogados saem um pouco prejudicados? Os advogados eles têm saído prejudicados ultimamente. A gente tem visto um grande movimento que eu chamo de espetáculos, né? Onde as pessoas que são presas às vezes não têm nem ainda iniciado um processo, porque o processo ele só se inicia depois do recebimento da denúncia. E a gente tem visto tudo isso muito televisionado, muitas notícias nos jornais, onde que já condena o cidadão ao crime, ao delito, que ele ainda nem começou a responder o processo. Sim, eu vejo muito isso aí em televisão, essas coisas. A pessoa vai presa, ali já sai condenado. E não tem um advogado para assistir ele no momento ali, e nada. Então, um meio de comunicações joga ele, pior espécie, para depois dizer que ele é inocente. E como que fica isso, doutora? Essa questão de ser televisionado, das mídias sociais, que aumentou muito o nível de aceleramento, né, das mídias, das notícias, elas ocorrem de forma muito rápida e ao vivo, porque chega para as pessoas ao vivo. Isso prejudica fatalmente o processo, porque eles já são condenados antes mesmo de responder os processos e fica contaminado qualquer prova dentro do inquérito, dentro do processo. Para o advogado já é difícil, em se tratando, por exemplo, em crime contra a vida, que vai ao tribunal de júri, o cliente já vai condenado. Sim, isso aí acontece muito na área criminal, porque pega as pessoas, principalmente o promotor, o juiz, tem hora, despreparado e joga, modo de falar, para terra. Então chega lá, as pessoas analisam e falam, não, é um bandido, ele tem que ir para a cadeia mesmo. Depois sai a inocência, que o advogado consegue provar a inocência dele. Aí fica essa mídia, coitado, a pessoa não pode depois nem andar na rua, né? Porque Exatamente. Ele já está condenado pela mídia. E sai a absolvição dele lá com o advogado. Já sai condenado pela sociedade. O princípio do juiz natural fica complicado, porque também tem essa questão do juiz se contaminar, porque são pessoas, é natural que isso aconteça, mas se contaminar com essas informações que são obtidas somente pela mídia, entendeu? E no direito criminal a gente lida com dois fatos muito importantes, né? Que é a honra da pessoa e a liberdade. Então, é um momento muito sério para ser tratado dessa maneira. Porque a partir do momento que a pessoa está ali, prende ele, deixa ele, coloca ela num presídio e saia sem condenação, quando você pega o negócio, depois tem uns que levam quase 1 ano, né, doutora? Pra poder, ou mais, para poder lá na frente ter o julgamento dele e ser absolvido totalmente inocente, e o tempo que ele fica preso e sai a inocência dele, doutora? Nada é feito. A pessoa perde esse tempo de vida, corre risco, né, da sua integridade física, da sua honra, porque depois que você é tido na capa de jornal, depois que você vai para as redes sociais e que as pessoas te difamam, já era, você não consegue sanar essa dor mais, é muito complicado. E
Existe um entendimento, até entendimento não, né? Existe um estudo no STF que eles falam que o processo ele deve durar de 6 meses ou 3 meses, a no máximo 1 ano. Mas não é o que se vê na prática. Isso aí, doutor, nós temos que trabalhar, né, na sociedade da justiça, principalmente pela ordem dos advogados também, derrubar isso, porque a pessoa vai para lá, é condenado pela justiça, pelas mídias sociais, e depois ele é absolvido. O tempo que ele fica lá, doutora, sem ter a condenação dele mesmo, para provar que ele é condenado, como que fica a família? Ele recebe alguma coisa em condições financeiras? Porque a partir do momento que a pessoa é condenada, ele tem um salário lá que ele recebe. E aqueles que passam por lá 1 ano, 2 anos e sai a absolvição dele, como que fica? Eles não recebem por isso. Na verdade, quando eles são presos provisórios, eles não têm direito nem a trabalhar, porque alguns presos no semiaberto, eles trabalham e são remunerados. Os presos provisórios, eles não têm esse direito. Então, eles ficam somente pagando a pena dentro da penitenciária, parado, dentro da cela, não tem direito a fazer nenhum trabalho externo, nem dentro da unidade. E as pessoas da família que teriam direito a receber o auxílio reclusão, que a gente chama, né, somente da pessoa que contribuiu para o INSS dentro da sua carência. Acredito que seja 12 meses. Doutora Priscila, a partir do momento que ele fica lá, vai para o semiaberto e está prestando serviço e voltando à sociedade, é muito importante isso para a justiça e para os advogados. Só a partir do momento que ele tem aquela saidinha, a senhora é a favor ou contra a saidinha? Porque ele sai, comete um crime, o que a senhora acha? Eu sou a favor da saída temporária porque eu acredito que a LEP ela trata da ressocialização, do reeducando. E eu acredito que só assim a pessoa consegue voltar à sociedade, de forma gradativa. Como que funciona? Está preso, vai retomar o trabalho. Então ele faz período de trabalho como qualquer cidadão normal, de 8 às 18, volta para a unidade prisional. Como que eu vou preparar esse cidadão para retomar a sociedade? Apenas autorizando que ele saia aos poucos e volte aos poucos. Tem um horário para sair, geralmente 8 horas, tem que voltar meio-dia, volta meio-dia. Entende? Então, se você não prepara esse cidadão para a sociedade de forma gradativa, como você vai saber que ele está apto a voltar? Antes dele ir para a saída temporária, ele passa por todo um procedimento dentro da unidade prisional, passa por exame criminológico. Então, o sistema ele não libera o reeducando, assim, vou liberar todo mundo porque tem uma data comemorativa. Não é dessa forma, é de uma forma muito estudada, detalhada, minuciosamente e muito cuidadosa. Se tiver filho, o aniversário da mãe dele ou do pai, ou perder alguém da família, ele pode ir lá fazer a visita? Como que é isso? Apenas em caso de óbito, que a gente pede autorização para a unidade prisional ou ao juízo, onde ele responde, o juiz da execução, e aí é liberado com escolta para o velório. Sim, doutor, isso aí que não dá para a senhora entender como advogada e como advogados, por que a pessoa já está na rua, passando por uma sociedade, voltando a ela, aí acontece a mãe dele vem a falecer, o filho dele, ou a esposa dele, eles colocam algema no cara e levam lá pro velório. Eu sou contra isso aqui, estou falando com a senhora, como advogado também, porque já que ele está na sociedade voltando, para que algemar essa pessoa e levar para um velório? O que a senhora diz disso? Eu concordo com o entendimento do doutor, eu acredito que não há necessidade da algema naquele momento, que é um momento muito delicado da vida de qualquer um, independente de estar preso ou não. E esse reeducando, ele já vai para o velório com uma escolta, né? Os agentes já acompanham. Então, eu acredito que não há necessidade de algemar. Inclusive, existe uma súmula vinculante no STF que fala exatamente sobre isso, sobre o uso das algemas, né? Que é só em extrema necessidade, que seria algum caso de uma pessoa com muita probabilidade de fuga, casos que a gente vê mais em presídio federal, né? De pessoas que são mais, como que eu posso dizer, mais fortes, assim, dentro desse sistema de crime. Doutora, eu estou analisando assim, dessa maneira porque ele está no semiaberto, vai para a rua, presta serviço e volta. Quando ele chega num presídio,
sem algema, sem nada. Ele entra num presídio normal. Se ele passar mal lá, doutora, eles também colocam algema no educando lá, para ele levar ele num centro de saúde do lado. Só para que algemar a pessoa que já frequenta a sociedade e está andando na rua? Isso que eu não entendo do presídio, entendeu? A norma do presídio. Se ele está em liberdade, se ele passou mal e ele está lá no semiaberto, para que algemar ele? Na verdade, doutor, eu entendo que é uma forma de retaliação, porque quando o reeducando vai a um hospital, a unidade de saúde, algemado, todo mundo já olha com aquele olhar de preconceito. Não, já acha que ele é bandido, né? Perigoso. Exatamente, estar preso, vou me afastar, estou com medo, pode acontecer alguma coisa aqui, ele pode empreender fuga e ter troca de tiro. Então, de uma certa forma, isso só inibe a pessoa, só retalha mesmo a pessoa. Então é uma forma de constranger o reeducando. E isso ocorre muito sem critério, porque existem reeducandos que vão para a unidade de saúde algemados, outras unidades prisionais não algemam. Então a gente vê na prática que é sem critério. Totalmente diferente, né? Um pode ser de uma forma, o outro totalmente errado. Porque fica ali pela direção do presídio, né? Pela conveniência de... Não tem nada escrito, né, doutor? Nada. O diretor que entender pertinente. Que acha que pode mandar algemar ele ou tirar a algema e fica por isso. Foi o que a senhora está dizendo, um negócio importante. Porque a partir do momento, eu já passei por isso. Chegar num presídio com a pessoa para poder trabalhar com ele, aí eles colocam algema para vir falar comigo. Se ele anda na rua sem nada, para que algemar ele? É uma forma totalmente discriminatória, né, que existe. Doutora Priscila, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho o Fala Pelá está de volta. O Fala Pelás está de volta, hoje com a doutora Priscila Vieira, nossa grande advogada nas áreas criminal eleitoral. Doutora Priscila, esse negócio aí da pessoa ficar presa, qual o objeto que ele tem que receber? Se ele recebe o INSS, ele tem que estar em dia ou não? Como que é isso? Os beneficiários do INSS, eles que vierem a ser presos, eles têm direito a um auxílio, que aí o auxílio vai para os dependentes desses beneficiários e tem que ter no mínimo 2 anos de contribuição ao INSS. Então ele tem que pagar alguma coisa do INSS, porque senão o Estado não ajuda ele, a família dele nada, né? Tem que ter contribuído pelo menos 24 parcelas ao INSS, pelo menos. Então só tem direito aos dependentes desse beneficiário. E gostaria de dizer a vocês também, como advogado, como a doutora Priscila é advogada também, esse negócio da saidinha, eu sou favorável, doutora Priscila. Por quê? Se ele sair, errar, realmente ele tem que voltar para o fechado. Porque a lei já está dizendo que ele pode participar voltar à sociedade. Se ele errou lá, coloca ele no fechado. Não é brigar para acabar com a saída, não, porque a saída temporária ajuda, porque ele tem um filho, tem esposa, entendeu? E ele quer voltar para a reeducação dele com a família, entendeu? Isso aí é muito interessante. Eu entendo que é uma forma gradativa de reinserção do reeducando à sociedade e também eu entendo da seguinte maneira, Pelás, se o reeducando chegar 1 minuto atrasado, é tido como invasão. Então ele já tem um parte de falta grave e já regride do semiaberto para o fechado. Se o ônibus dele quebrar na rua, coitado, ele tem que pegar um laudo e outro, ele suspende ele do emprego, né? Suspende ele do emprego, ele responde a um processo administrativo disciplinar dentro da unidade prisional, que é tido como falta grave, e a partir daí ele regride o regime dele, né, que é do semiaberto para o fechado. Ele fica sem direito a nada, nem emprego. Aí, doutor, vai revoltar aquela pessoa, coitada, está ali tentando trabalhar para sair daquela vida, né? Mas o reeducando que está tentando ali, que está lutando, ele entende e ele geralmente, em sua grande maioria, cumpre as regras à risca. Doutora Priscila, eu quero também mandar um grande abraço pelo trabalho que vem fazendo em João Neiva o doutor
Leandro Esperandio, delegado de João Neiva, um grande abraço, continua o seu trabalho, doutor, porque o senhor está representando a categoria do delegado e fazendo alguma coisa pelo Estado do Espírito Santo. E também mandar um abraço para a Esteline, de Produções, em João Neiva, que vai fazer dia 8 de outubro, agora às 20 horas, Ressaca do Vinil. Parabéns aí também, por uma cidade igual João Neiva, tá disputando isso aí e levando o turismo para a cidade. Então eu gostaria de agradecer a ela e o próprio delegado que nessa área está trabalhando. E mandar também um grande abraço para o nosso amigo Dr. Luciano Ceotto, que advoga na área eleitoral, e doutor também B.U. Farina, que é lá da Caixa dos Advogados, um dos melhores advogados também. E doutor Aloysio Lira, que passou por lá também como advogado na área criminal. E a doutora Ivonete, que é uma excelente advogada. Um abraço para vocês. Estamos aqui à disposição do Fala Pelais da Rede TV. Doutora Priscila, e o eleitoral agora? Senhora grande advogada agora na área eleitoral. E aí? Pelais, o doutor Pelais, a área eleitoral foi uma grata surpresa para mim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Luciano Ceotto, que é um bom advogado, né? É um dos melhores do estado na área eleitoral. É uma área muito restrita, uma área pouco explorada pelos advogados. Então, assim, poucos sabem, né, poucos dominam essa área. Doutor, e ele foi um mestre para mim. Doutor, porque o advogado nessa área trabalha mais na época da eleição, né? Acabou a eleição, como que é isso? Como que o advogado faz? Eu costumo dizer que a gente trabalha mais nessa área em anos pares, né? Que é onde vem a maior movimentação de trabalho, que é quando tem a campanha eleitoral, elegibilidade dos candidatos, mas existem muitas outras demandas fora do período eleitoral. Muitas outras demandas que, assim, cabe ao desconhecimento dos cidadãos e dos advogados. Assim, quando um deputado afasta um vereador, um prefeito, para vocês é bom nessa área, né? Assim, o modo de falar, porque dá serviço. Se não acontecer isso, o advogado separa, né? Mas existem várias outras ações e outros cuidados que, enquanto você estiver no mandato, você tem que ter. O deputado, o prefeito, o vereador, tem prestações de contas, que você precisa de um auxílio, um suporte jurídico, tem várias outras demandas, fora até do período eleitoral mesmo. E também a senhora que vem trabalhando nessa área, esse ano só trabalhou ajudando alguém, algum político, essas coisas, no eleitoral? Esse ano eu trabalhei muito. Tive a oportunidade de trabalhar na campanha do deputado, agora eleito, Mazinho dos Anjos. Parabéns, um grande deputado, Mazinho dos Anjos, que é advogado também, e foi bem votado aqui no estado do Espírito Santo. Vai representar os advogados, né, doutora? Vai, com certeza. É um colega nosso. A voz da OAB? É a voz dos advogados. É um colega nosso, é muito competente, é muito bom ter alguém da nossa classe nos representando dentro da Assembleia Legislativa. E eu estou muito confiante no trabalho do doutor Mazinho, porque ele é realmente muito competente. A gente realizou, né, uma campanha muito limpa, muito pé no chão, um cara que tem muita garra, então ver a garra dele motivou toda a equipe, né, a trabalhar. E eu fiquei muito contente de ter trabalhado nessa campanha, de ter ajudado e me ajudado, porque eu acabei aprendendo muita coisa, tive muito contato com o que é a campanha mesmo. E não é fácil não, tá, Pelais? É difícil. Só que não tem hora para. Não tem hora, sim. Não vai tem hora. Até meia-noite, os prazos, como que funciona, doutor? Os prazos dentro do período eleitoral, eles são prazos corridos, alguns são até contados em horas, 24 horas, 48 horas, então não são prazos em dias úteis. Então você não tem assim, tempo para nada. Fora que o candidato está sempre período integral trabalhando na campanha. Não tem o prazo de 10 dias, 15 dias? Não, nem dias úteis. É sábado, domingo, como que é isso? Se cair no sábado, o fatal é no sábado, que nós advogados chamamos de prazo fatal, né, que é o último dia do prazo. Se cair no domingo, é domingo, 23h59 de domingo tem que estar protocolado. Tem que estar acordada a noite toda tomando conta do processo, senão a senhora perde o prazo. Isso. Exatamente, então são prazos muito corridos, muito rápidos, né? E a gente teve uma campanha também muito curta, né, esse ano, foi uma campanha de 30 dias,
Então foi uma campanha muito suada. Sim, que as outras campanhas sempre eram 6 meses. Eu me lembro disso muito bem. Era 6 meses de eleição, você ficava ali. Agora não chegou, deu um mês, né? Um mês certinho, 30 chegou dias mês, certinho. Né? E que esse mês o advogado, para trabalhar é difícil, né? É, muito difícil, muito difícil. E eu trabalhei também na campanha, então eu fiquei muito ali na prática, né, assim, fazendo a campanha, indo para a rua, pedindo voto. Foi uma parte muito bacana, assim, eu gostei muito. Sim, a senhora como advogada nessa área, qual a importância que a senhora viu da Ordem dos Advogados dar mais um benefício para o advogado eleitoral? O que a senhora acha que a Ordem dos Advogados tinha que preparar alguns advogados nessa área? Eu acredito que seria preparar... Porque nós pagamos a OAB em dia. Se não pagar, você não consegue advogar mais. A lei mudou. Eles mudaram ela. Então, a partir daí, a Ordem dos Advogados não tinha que ter um curso lá para poder explicar alguns advogados como que trabalha nessa área, porque na área criminal, na área civil é fácil, a eleitoral que é difícil. É porque é uma área pouquíssimo explorada, né, doutor? É uma área que eu não tive ela na minha grade curricular da faculdade, não sei se o senhor teve. Não, quando nós estudamos na faculdade, jamais não tinha eleitoral. Não é ensinado isso pra gente? Não tinha. Então a gente já sai sem essa bagagem, né, sem esse conhecimento, e eu acredito sim que a OAB deveria, né, ou poderia fazer um curso na comissão de eleitoral, ser uma comissão mais ativa, no sentido de até orientação dos advogados, também dos cidadãos, né, orientar, informar. Muitas coisas ficam aquém, as pessoas não sabem de algumas informações. Dentro dessa campanha, muitas pessoas me perguntaram até quando eu posso utilizar o panfleto do meu candidato, até quando eu posso distribuir, até quando eu posso pedir voto, eu posso ir votar com a camisa do meu candidato, como que funciona? Então, todas essas informações seriam muito bem-vindas. Doutora Priscila, só falou de uma importante. Nessa eleição agora de governador e presidente da República, nós podemos com a camisa escrito o nome do candidato e ter várias outras camisas ou cada um tem que ter uma camisa diferente? Pode ir com a camisa, pode ir, a gente chama aquele adesivo de colar na roupa de praguinha, pode ir com a praguinha, pode, só não pode assim, dentro da escola, dentro da próxima urna ali, você ficar panfletando ou passando voto para a pessoa, ou pedindo voto, não é o momento disso. E eu vou fazer uma pergunta à senhora, já que a senhora está trabalhando nessa área, quando a pessoa chega lá para votar, a pessoa não tem experiência, se é seu filho, ou a sua filha, ou seu pai e sua mãe, você não pode chegar até na hora de votar com eles, não? Não pode, é proibido. Só a cabine é individual, somente a pessoa. E se a pessoa tiver uma dificuldade? Isso que eu ia perguntar à senhora. Porque só não vai chamar o mesário para poder ir lá votar para ele. Entendeu? Ele está com alguém. Esse alguém pode votar com ele? Isso? Não pode, somente a pessoa. Porque eu vi nessa eleição agora, pessoas acompanhadas, fica a critério da mesa, se coloca ou não, entendeu? Eu não sei dizer se tem um regulamento específico para isso. Eu perguntei a eles lá, tem uns que informaram que é o presidente da mesa que vai falar se pode ou não. Só isso é normal mesmo nas eleições? Deve-se ter um servidor específico para isso, né? Para as pessoas com deficiência, para ajudarem naquele momento. Mas, via de regra, a cabine é individual. Nós vamos pedir o nosso doutor, que hoje é advogado, grande advogado lá, doutor Mazinho dos Anjos, quando assumiu como deputado, preparar isso aí para ter condições das pessoas saber o que está... Uma cartilha, né? Uma cartilha, porque ele chega lá na hora de votar, coitado, ele fica perdido, entendeu? E se estiver passando mal, ele não consegue, entendeu? Isso é muito importante. Doutora Priscila, nós estamos encerrando aqui o Fala Pelais, da Rede TV. Eu gostaria só de colocar as considerações finais da senhora, o que a senhora participou do... Primeiramente, agradecer a oportunidade a você e à Rede TV. É muito importante a gente ter um espaço para falar sobre as nossas
dificuldades dentro da nossa profissão e das nossas graças também, que também é muito bom ser advogado. E é muito, muito gratificante estar aqui e muito importante a gente ter esse espaço. Muito obrigada. Foi uma conversa muito construtiva, muito leve. Espero voltar em breve. Só está convidada e pode convidar outros advogados. Estamos aqui à disposição. Obrigada. O Fala Pelais fica por aqui. Até semana que vem.